Falando direitinho, não vai dar mais pau. Legal. Então, eu vou fazer hoje aqui nessa turma, né, exercícios diferentes da turma 1, tá certo? E a gente vai começar com esse aqui, tá legal? Que é um exercício aí, tranquilamente cairia na prova, considerado um exercício fácil, tá? Fácil. Então, o que a gente pode ver aqui? O que a gente vai ver aqui nesse circuito? Vamos lá. Ele fala assim: determina a resistência equivalente nos terminais A e B para cada um dos circuitos, a figura abaixo, né? Dessa figura que está aí. Então vamos começar do circuito de cima, tá ok? Bom, aqui a gente tem, vamos lá, a gente coloca os nós aqui, sempre é bom colocar os nós do circuito, né? Quantos nós temos aqui, ó? Tem esse cara aqui, é um nó? Esse cara aqui é um nó? Esse cara é um nó? Mas tudo isso aqui é o mesmo. É o mesmo nó, né? Está todo mundo unido por, né? Isso aqui é um nó? Isso aqui é um nó? Isso aqui é um nó? Mas tudo isso aqui é o mesmo. É o mesmo nó, tá? Isso aqui é um nó? Isso aqui é um nó? Então, quantos nós temos aí? 4, tá? 4 nós, beleza. Tem elementos nesse circuito que estão em série? Parece que não, né? Então, realmente não tem. Tem elementos nesse circuito que estão em paralelo? Tem? Fala aí. Não, ainda não. Ainda não, está errado. Tem ou não tem? Né? Mais ou menos não existe, né? Não tem. Ah, mas se você fizer um delta estrela, né? De repente resolve, não é? Tá, de repente resolve. Onde é que tem delta estrela aqui? Bom, eu posso desenhar esse circuito assim, ó. Presta atenção, vou desenhar ele diferente. É o mesmo circuito? Sim, é o mesmo circuito, porém desenhado de maneira diferente, tá? Legal? Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, tá? Eu poderia simplesmente, né, colocar aqui um estrela, certo? Um estrela. E aí eu teria obrigatoriamente que apagar os deltas. E aí eu teria um circuito assim, certo? Aí eu pergunto, nesse circuito tem elementos em série? Sim, tem elementos em série, tá? Esse elemento aqui, né? Esse cara aqui está em série com esse. Vai ter esse nó aqui. Esse nó agora é um nó que só tem 2 elementos, certo? Esse cara aqui está em série com esse. E aí sim, você teria 2 caras em série. Gerariam 2 elementos em paralelo, certo? Eu faria os elementos em paralelo e associaria com esse elemento aqui, que está em série, geraria um elemento só, que estaria em paralelo com o 30 e eu resolvia meu problema. Beleza? Beleza? Tá. Tem outra forma de fazer? Tem, eu vou dar undo aqui em tudo.
Tem outra forma de fazer? Tem. Eu posso, por exemplo, né? Vou apagar aqui também, só para ficar mais fácil. Olha só, vocês concordam que eu poderia ter colocado um cara assim, ó? Ia dar certo também. Eu poderia ter colocado um cara assim? E ter apagado esse cara daqui? Vou desenhar diferente. Sempre bom desenhar diferente para o aluno entender melhor. Tá, ó, vou fazer aqui. Tá gravando? Tá. Sim, senhor. Tá gravando ali também? Tá, beleza. Aí deu 30 homens aqui. Eu vou desenhar assim, ó. Presta atenção que vocês vão entender rapidinho. Enxergaram agora o estrela? Enxergaram a estrela agora? Tá? Tá de ladinho assim, tá? Ok? Então olha aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou botar aqui só os valores, tá bom? Então, no primeiro caso ali, aqui é 20 e aqui é 20. Tá? E o que ia acontecer aqui? Só que aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o... Deixa eu colocar assim. 10. Bom, tudo homem, né? Aqui é 20. Aqui é 10. Legal. Então, no primeiro caso aqui, eu vou fazer assim, ó. Tá? E no segundo caso, eu faria assim, ó. Só um instantinho. Tá, fala. Tá, então, delta estrela é o seguinte. Quando não tem elementos nem em série nem em paralelo, provavelmente no circuito vai ter uma estrutura desse tipo que a gente viu aqui, ó. Aqui, apesar de não estar desenhado assim, se eu fizer isso aqui, ó, você tem um delta. A gente chama de delta porque tem essa forma aqui de delta maiúsculo, certo? E a gente mostra, né, eu mostrei na aula que estava aí, dá uma olhadinha, aproveita e dá uma olhadinha porque o vídeo está na internet. Eu mostrei que todo delta pode ser transformado numa estrela. Então, por exemplo, ó, eu desenhei o delta aqui agora. Está vendo que eu desenhei o delta aqui? Eu desenhei o delta aqui. Está vendo o delta aqui? Certo? É igual ao que está aqui? Não, aqui está diferente porque no livro, na maioria dos problemas, ele não desenha a linha inclinada. Normalmente ele coloca tudo quadrado. Está dando para entender? Mas dá para enxergar o delta. Quando você não encontra em elementos nem em série nem em paralelo, é porque tem um delta estrela na brincadeira, certo? Você vai ter que usar ou um delta ou uma estrela, certo? Aqui no caso tem os dois casos. Tem tanto o delta, eu fiz ali, como a estrela. Note? E aí eu substituo, eu tiro, eu apago o que é delta e coloco a estrela. Só que para fazer isso, eu tenho que usar uma fórmula, tá? Aliás, a fórmula vou mostrar aqui que a fórmula... Ah, foi mal, desculpa. Tá, eu vou fazer aqui, só um instantinho.
A fórmula está aqui no livro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá, as fórmulas estão aqui, mas deixa eu só mostrar. Tem um... Putz, é mais fácil eu sair do livro e ir para a prova. Como assim ir para a prova? Eu vou explicar já já. É que nas provas tem um formulário, galera, entendeu? Onde é que estava? Qual era o exercício mesmo? Era o 2,51, né? 2,51. Tá aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, eu vou sair desse cara aqui. E deixa eu sair, deixa eu entrar na minha... Cadê? Aqui. Tá, isso é uma prova que eu vou fazer exercício dessa prova aqui também com você. Olha só, tá aqui a fórmula do delta estrela para você ver, ó. Tá vendo? Aqui tem o delta, ó, aqui tem o delta. Deixa eu dar um zoom. Tá? E aqui, ó, tem o estrela. Tem o estrela. Aí você tira o delta, por exemplo, no delta, quais são as resistências? RA, RB e RC. E aí você substitui pelas resistências do estrela. Quais são as resistências do estrela? R1, R2 e R3, ok? Certo? Só que você tem que saber calcular essas resistências do estrela. Ó, o R1, ó, eu não vou fazer isso agora, eu não vou tirar. Estão vendo aqui do lado esquerdo? Eu não vou tirar esse delta aqui, que está aqui, né? Vocês estão vendo ali, está meio uma bolinha só. Vocês vendo? Eu vou tirar esse delta que está aqui e vou substituir por uma estrela, tá ok? Então, eu tenho que calcular esses vermelhos aqui, ok? Aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar o delta, a estrela, e vou colocar o delta. São duas formas de fazer, ok? E aqui tem as fórmulas que relacionam o delta estrela, né? Aí lembra, eu falei que isso vai estar na prova, mas olha só, para descobrir quem é o R1, é só pegar os que estão em volta dele. Quem está em volta dele? RA, RB e RC. E dividir pela soma. Isso vale para todos. Lembra que eu falei que é uma técnica de memorização? Ah, mas eu não quero memorizar, Bel. Vai ter na prova. Beleza, não memoriza. Só que é mais rápido você memorizar. Certo? Então, aqui, ó, é para encontrar o contrário. Se eu tiver uma estrela e quiser o delta, né, é o produto 2 a 2 dividido pelo oposto. Então, ó, eu quero saber quem é o R1, né? Desculpa, R1 não. Eu quero saber quem é o RA, por exemplo, né? Aí eu pego lá, ó, eu pego o produto 2 a 2, é sempre o produto 2 a 2, né? Deixa eu inverter isso aqui. É sempre o produto 2 a 2. E divido pelo oposto, ó. O oposto a RA é R1, tá? Ah, pô, Abel, isso é complicado. Não, depois com o tempo vocês vão pegar isso aí facinho, facinho, tá? E agora? Bom, vou fazer isso. Notem que eu tenho duas opções. Vocês concordam? As duas opções vão me levar a um resultado interessante? Vão, porque olha só. Se eu usar a opção de cima, olha só, que é a opção que a maioria dos alunos iria escolher, tá? Eu ia encontrar esse cara vermelho aqui, né? Tá aqui. Tem que colocar um... Tá vendo aqui esse cara vermelho aqui? Né? Eu ia encontrar esse cara vermelho aqui e encontrar esse cara vermelho aqui. E esses resistores de 10, de 20, de 10 e de 20, eles iam desaparecer. Ok? Certo? Por quê? Porque você substitui. Delta estrela é uma substituição. Você tira, né, o estrela e coloca o delta, ou vice-versa. Você tira o delta e coloca o estrela. Ok? Quando você substituísse, esses caras iam sumir, não iam? 10, 10 e 20.
E aí ia ficar essa estrutura aqui, ó, vou até colocar como se fosse um vermelho aqui, ó. Tá? E aqui um resistor. Que não ia mudar, né? Não ia mudar. Esse aí continuaria sendo 20, esse cara aqui, esse aqui continuaria sendo 20, tá? Mas esses 3 resistores aqui seriam calculados através da fórmula do delta estrela. Tudo bem? Aí você ia ter esse resistor aqui em série com esse resistor aqui em série com esses dois iam estar em paralelo, você ia fazer o paralelo dos dois, ia ficar em série com esse, aí ia gerar um último resistor que ia estar em paralelo com 30, certo? Essa é a primeira forma de fazer, tá? Vamos fazer ela, tá? E depois eu vou mostrar porque a segunda é melhor, tá ok? Vamos fazer a primeira, tá? Como assim? Vou fazer aqui o desenho agora da primeira, né? A primeira forma. Então vai ficar assim, ó. Um resistor que vem até aqui, eu vou botar aqui. Quanto é que vale esse resistor aqui? Lembra que eu falei que eu não vou decorar? Tem aqui a fórmula, ó. Tem a fórmula aqui, tá? Então esse resistor aqui vale o produto dos resistores que estão em volta dele, ó. Em volta, que estão ligados a ele, digamos assim. Então, ligados a ele não tem o 10 e o 20? Não é isso? Então, ele valeria aqui, ó, esse resistor aqui, o primeiro, ele valeria 10 vezes 20 sobre a soma dos resistores total, que é 10 mais 10 mais 20. Vai dar quanto? 200 dividido por 40, que vai dar quanto? 5. Tudo bem? 200 por 40 vai dar 5. Legal. Quem vai ser esse resistor aqui? Vocês notaram que eu já matei o triângulo? Já estou matando o triângulo? Já não estou escrevendo o triângulo? Estou só colocando a estrela? Certo? Estou matando o delta e estou só colocando a estrela. Triângulo e delta é a mesma coisa, estrela y é a mesma coisa. Tá? Como é que vai ser esse aqui? Concorda que vai ser o mesmo valor? Porque olha só, não vai ter 10 e 20 também? Não vai ter 10 e 20 também? Não é? Por isso que é bom não decorar. Porque não vai ter 10 e 20, não são os dois iguais? E a soma também não vai ser sempre igual? Então, vocês concordam que esse aqui eu posso escrever logo direto, que é 5? Certo? E esse aqui? Tá? Esse aqui, ele vai ser 10 e 10 sobre quanto? Sobre 40. Isso aqui vai dar o quê? 2,5. Certo? 2,5. Beleza. Aí fiz o estrela. Agora eu vou continuar o problema, né? Ou seja, eu vou continuar aqui com outro 10 e com outro 20. Eu posso até fazer assim, ó. Desse eu não vou nem desenhar diferente. Aqui tem um 10 e aqui tem um 20, certo? E não posso esquecer que aqui tinha um de 30. Tá? Agora, olha só, esses dois caras aqui estão em série. Esses dois caras aqui estão em série, certo? Então, esse cara aqui vai dar quanto? 25. E esse cara aqui vai dar quanto? 12,5, certo? E esses dois caras aqui estão em paralelo. Então, o que vai acontecer? O valor deles vai ser 25 vezes 12,5 dividido por 25 mais 12,5. Certo? Isso vai dar quanto? 37. Não, 37 é o cacete. Né? Aqui vai dar 25
vezes 125 sobre... Aqui embaixo vamos multiplicar por 10, tá bom? Vai ficar 375, certo? Ok? 375, o que vai acontecer aqui? Aqui vai dar... Dá para dividir por 125, concordam? Sim? Multipliquei por 10 em cima para ficar os números inteiros, certo? E aqui dá 3, não é? Então dá quanto? 25 terços. Certo? Não é isso? Sim ou não? Sim, galera. Tá? Isso nem é álgebra, isso é aritmética. Tá certo? Se tiver dúvida, use a calculadora. Tá? É que eu não uso calculadora. Né? Não uso calculadora. Só quando eu preciso, pô. Não vou fazer log neperiano de 3,7 de cabeça. Porra. Né? Tá ok? Como eu falei, não sei se eu contei a história para vocês. Uma vez o cara perguntou para um colega nosso lá, esse era o 01, ele foi 01 da engenharia elétrica, né, que no caso eletrônica na gente, e foi 01 do IME, né? Quanto é que era seno hiperbólico de 2, ele deu o resultado de cabeça com 2 casas. Foda. É um animal. Eu fiz uma aproximação assim, rapidinho. 2 casas, tá bom? Sem calculadora. Pois é. Olha aqui. Vamos lá. Então, 25 terços. Ou seja, esse cara aqui é 25 terços de homens. Em série com quem? Com 5. Concorda comigo que está em série com 5? Legal? Ó. Esse 5 aqui e esse 25 terços aqui, ó, eu não coloquei aqui, mas vai ter um resistor de 25 terços aqui. Tá? Vai dar o quê? Então aí faz, em série vai dar quanto? Aí fica mais fácil, né? Em série fica mais fácil, vai ficar 15 terços, né, que é o 5, mais 25 terços, que vai dar 40 terços. Então aqui, ó, eu posso reduzir o meu circuito a isso. 30 ohms e 40 terços. E agora? Agora a resistência total vai dar quanto? Vai ser 30 vezes 40 sobre 3 sobre 90 sobre 3 mais 40 sobre 3. Concordam? Porque é 30 mais 40 sobre 3. Por que você fez assim, Abel? Ué, porque eu posso cortar o 3. Então vai dar quanto? 1.200 sobre 130. 120 sobre 30. Sobre 13. Tá. Legal, né? Por que eu estou dizendo que esse é o mais difícil? Eu vou explicar porque esse é o mais difícil. Tá? Não é difícil, não é que seja o outro mais fácil, mas tem uma parte que é mais fácil. Tá? Assim, eu sempre quero diminuir o número de contas. Às vezes pode complicar. E de repente, se você faz da outra forma, fica mais fácil. Porque, teoricamente, se você fizer dessa forma aqui, ó, eu diria que é mais fácil. Não, nem estou dizendo que as contas vão ser mais fáceis, mas pelo menos a conta inicial vai ser mais fácil. Eu vou explicar por quê. Olha só, qual é o valor desses resistores que estão aqui no estrela que eu escolhi? Em 10, 10 e 10. Tá? Escolhi mal aqui essa figurinha aqui, só um instantinho. Opa, sim. Cadê o roxo? Por que fica mais fácil assim? Cara, porque eu só vou ter que fazer
uma fórmula do delta estrela, porque todos os resistores são iguais. Inclusive, teoricamente, eu poderia até usar uma fórmula genérica para o caso, né? Como assim? Porque não é RA, vamos botar assim, é igual a R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 dividido por o cara que é oposto a RA, né? O cara que é oposto a RA é R1. Se todo mundo for igual, eu não poderia escrever assim, ó. RA é igual a R ao quadrado, não é isso? Não é? Mais R ao quadrado, não é isso? Mais R ao quadrado dividido por R, não é isso? Todo mundo é igual, não posso escrever assim? Não é? Isso vai dar quanto? 3R ao quadrado dividido por R, que dá quanto? 3R. Então, nesse caso vai dar quanto? Vai dar 30. Concorda que vai dar 30? Certo? Então vou substituir. Olha só como é que eu vou desenhar agora. Vai ficar assim, ó. Tá? Depois, o que vai acontecer aqui? Você vai ter um cara aqui que vale 30, um cara aqui que vale 30 e um cara aqui que vale 30. Depois você vai ter um cara aqui que vale 20 e outro cara aqui que vale 20. Olha só que legal. Olha como é que fica mais fácil o problema. Aqui, vou botar em outra cor. Aqui tem um 30 com 30. Lembra que eu falei que quando tem dois em paralelos iguais, você vai ter o quê? A metade, lembra disso? Então tem um 15 aqui. Aqui tem um paralelo. Mas note que é o mesmo paralelo daqui. Não é? Não é o mesmo paralelo daqui? Certo? Então, não tem problema. É só fazer o quê? É só pegar e fazer um paralelo, né, na verdade, aqui, né? O outro vai ser igual. Vai ser o quê? 30 vezes 20 sobre 50, né? Certo? Vai dar 12. É isso? 12. Legal? Não é isso? E aqui embaixo vai dar quanto? 12. 12. Certo? E aí deu o quê? Deu 15 em paralelo com 24. Que vai dar quanto? 24 vezes 15 sobre quanto? 39. Não é isso? Divide por 3. 13. Divide por 3, 8. Ainda bem que deu o mesmo valor, né? Já pensou se tivesse dado diferente? Mas olha só, concordam comigo que a segunda forma foi mais rápida? Mais fácil? Concordam comigo? Né? Legal? Bacana, né? Bacana. Agora deixa eu fazer uma modificação nesse problema. Modificação, sim. Tá? Agora, copiar. Colar. Ok. Deixa um pouquinho para baixo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Não, tá bom, o tamanho tá legal. Fazer uma modificação no problema, tá, pessoal?
Não briga comigo, não. Vou fazer outro problema agora. Tá. Aí, olha só. Se eu fizer assim, não tem forma, quer dizer, de ter um mais fácil. Os dois vão dar um delta estrela que vai ter dois valores diferentes. Vocês concordam comigo? Tá. Mas se eu fizer assim, tem uma forma tão ridícula de fazer que vocês vão me matar depois. Notem que o problema mudou, né? Claro que o resultado vai ser diferente. Tá? Botei um resistor diferente, o resultado vai ser diferente, pô. Legal? Mas olha só, olha aqui, vou desenhar diferente. Como é que você vai desenhar diferente? Vou desenhar diferente. É que isso aqui é para mostrar uma coisa que é muito legal vocês aprenderem em circuitos. É uma dica, digamos assim. Mas que realmente é para quem já está, digamos, mais craque no assunto. Tá ok? Mas isso vocês vão ter que ficar, porque vocês vão usar circuitos o tempo todo. Então vocês têm que ficar craques. Esse exemplo é ótimo. Olha aqui. 20 ohms, 20 ohms, 20 ohms, 20 ohms, aí tem um filho da puta aqui que é 10 ohms. Não podia ser 20 ohms também, podia ser 30 ohms também, podia ser o que vocês quiserem, podia ser só para sacanear, vou colocar aqui, π vezes Z ohms. Pronto. Coloquei um π vezes Z aqui. Só para sacanear. Sabe por quê? Olha só agora essa figurinha aqui. Tá? Agora, traça uma reta aqui. Porra. Só para sacanear, o cara não passou a reta direitinho? Isso. Cara, tem simetria aí, concorda que tem simetria? Vocês concordam que a corrente que está entrando aqui é a corrente que está saindo aqui? Tá, aliás, né? Pela lei de Kirchhoff das correntes, em vez de usar o pontinho, o nó, usar a bolinha. Lembra que eu falei? O que entra na bola é o que sai da bola. Lembra disso? Certo? Então essa corrente I aqui é igual a essa corrente aqui. Cara, essa corrente I chega nesse nó aqui, que é um nó, né? Ela olha, tem dois caminhos para seguir. Concorda? Tem dois caminhos para seguir. Não tem dois caminhos para seguir? Cara, metade vai para um, metade vai para outro. Por quê? Porque os dois caminhos são iguais. Na resistência não é igual? Não é? Então até aqui tudo bem. Notem que se tem uma simetria aqui. Quando chega nesse nó aqui, tem dois caminhos para seguir. Só que tudo bem, ele vai descer uma corrente para um lado e vai descer outra para o outro. Mas elas vão se anular. Não sei se vocês estão entendendo, elas vão se anular. Porque a mesma coisa vai acontecer do outro lado, do lado esquerdo e do lado direito. Vocês concordam comigo? Do lado esquerdo e do lado direito. Tá? Então, esse resistor aqui é como se ele não existisse. Você pode imaginar isso aí como se fosse simplesmente um ponto em que você não vai ter a resistência, como se você tivesse feito não vai passar corrente aí. A corrente vai ser zero. Certo? Porque não é que a corrente vai ser zero. Quando chegar nesse ponto aqui, você concorda que essa corrente aqui vai ser I sobre 2? Você concorda que essa corrente vai ser I sobre 2? Você concorda que essa corrente que vai vir aqui, você não sabe quanto é, mas ela vai ser uma corrente, sei lá, que vai ter que ser I sobre 2 e vai ter que ser I sobre 2 também.
porque vai ter que dar I, concorda comigo? Se você estivesse no sentido contrário. Então aqui essa corrente vai ser o quê? Vai ser zero. Se essa corrente é zero, na prática eu posso dizer que se não tem corrente nesse resistor, isso aqui funciona como se fosse o quê? Um grande nó. A tensão é a mesma. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. A tensão é a mesma. E a tensão é a mesma. Concorda que a tensão aqui, VA, vai ser o I2 vezes o 20? Não, essa VA não. Essa tensão aqui vai ser, aqui ó, esse VAB aqui ó. Se isso aqui é A, e aqui é A também. Se isso aqui é B, isso aqui é B também. Você concorda que o VAB, eu vou chamar de C e D, desculpe. C, que é o A também, né? Mas o D aqui é diferente. Vai ser igual ao VCD, né? Que é igual ao VAC, desculpe, VAB, que é igual ao VAD. Por quê? Porque o A é igual ao C, né? Então é, ok? Mas o cara não é, né? O B não é igual ao D, certo? O B não é igual ao D, tá certo? Então, cara, isso aqui é uma simetria que você tem. Só consegui fazer isso por causa que era 10 e botei 20 e 20. 10 e 10 já não funcionava. 10 e 10 já não funcionava. Ok? Vocês estão entendendo? Eu fiz vocês concordam que eu cortei aquele plano ali? E aí deixa eu zerar isso aqui. Vocês concordam comigo que eu cortei, né? Esse plano aí? E aí, porra, merda. Tá? E aí eu fiquei com uma coisa totalmente simétrica, né? Não é sempre que vocês podem fazer isso não, galera, mas quando você consegue fazer isso, você resolve o problema de uma maneira, o potencial mesmo, entendeu? O potencial nesse ponto B aqui é igual ao potencial, ou seja, a tensão, né, no ponto D. Então eu posso juntar os dois, é o mesmo potencial. Como é que você junta potenciais iguais? Você une eles através de um curto-circuito, não vai mudar nada, certo? Não vai passar corrente ali, não vai passar corrente ali, certo? E aí o que eu posso fazer? Eu posso redesenhar esse circuito assim, ó. Isso é difícil mesmo de enxergar, pessoal, mas é um exemplo bem mais simples, né, que eu poderia fazer. Tem exemplo complicado. Esse é simples. Ó, vou desenhar assim, 30, e eu vou desenhar dessa forma aqui agora, ó. Não vai mudar nada. Quer dizer, vai mudar pra cacete. Professor. Fala. Assim, a afirmação que dá para se concluir a partir desse cancelamento desse resistor do meio é que para cada elemento no meio de... Sim, desses dois nós, se houver uma simetria, não vai haver corrente. Se houver simetria, mas se resistores... Se não, tem que ser simétrico, tem que ser iguaizinhos dos dois lados. Porque se não tiver simetria, você não pode escrever a mesma coisa. Não, eu falo do resistor do meio, cancelamento desse resistor do meio. Só pode cancelar se tiver a tensão igual dos dois lados. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu? Porque olha só, por que a tensão é igual dos dois lados? Porque a corrente aqui se dividiu em duas igualmente. Entendeu? E ela só vai se dividir em duas igualmente se houver uma simetria em relação ao eixo. Entendeu? Aqui, ó, fica assim, ó. O circuito agora ficou assim. E aí olha o que acontece. Aqui é 20. Aqui é 20. Sumiu o resistor de π vezes Z, né? Aqui é 20. Aqui é 20. Aqui é 20. E aqui é 20. O que vai acontecer aqui? Você pode substituir esses dois aqui por um resistor de quanto? 2 e 20 em paralelo, galera. Tem que saber de cor. 10. E aqui vai ser o quê? 10. Certo? E aí o que vai acontecer nesses dois casos aqui? Vai virar um cara de 20.
E aí termina o exercício fazendo o quê? Doze. Legal? Porra, difícil. Quer dizer, eu tenho certeza que se eu colocasse isso numa prova e colocasse aqui um resistor de 3,758, vocês iam se fuder. Concordam comigo? Porque vocês iam fazer da forma que eu fiz anteriormente. Vocês concordam comigo? Vocês iam fazer conta pra caralho, não iam fazer conta pra caralho? E aí vocês iam encontrar uma resistência no final de 19,7993, alguma coisa assim. Por quê? Porque saíram fazendo aproximações o tempo todo, não é isso? Não é? E no final o resultado total ia ser de quanto? De 11,99375, sei lá. Ok? Por quê? Porque vocês fizeram aproximações aí. Pô, tinha um resistor horroroso, né? Não é isso? Mesmo que não fosse horroroso, vocês iam ter trabalho aqui. Concordo que vocês iam ter trabalho aqui? Iam ter que fazer. Tudo bem, podia fazer aquele mais fácil, né? Não é? Fazer aqui uma estrela, qualquer coisa assim, né? E ia facilitar alguma coisa, certo? Tá? Legal que se fosse assim, ó, olha que coisa legal, né? Se você botasse tudo 10 aqui, ó, ia continuar a simetria, não ia? Aí você podia cortar esse cara aqui, não podia? Aí olha só que coisa legal, ó, 10 com 10 ia dar 5, 5 com 5 ia dar 10. Quer dizer, você faz um monte de resistor de 10 e no final vira um resistor de 10. Tá ok? Legal isso, né? Assim, só mostrando que a simetria pode ser usada. Ela pode ser usada, inclusive, continuando aqui, ó. Você podia continuar aqui, ó. Vamos supor que você tivesse um resistor aqui de π ohms, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 20, aqui tem um resistor de E ohms, aqui é 30 e aqui é 30. O que vai acontecer? Esse cara zero, esse cara zero, vocês estão entendendo? Tem uma simetria se eu cortar. E aí você vai ter o quê? Você vai ter aqui um resistor de 5, aqui um resistor de 10 e aqui um resistor de 15. Concordam? No final ia dar um resistor de 30. Né? Então, se coloca um exercício desse na prova, vocês iam perder um tempo precioso fazendo vários delta estrelas, concordam comigo? Para poder resolver. Então, se você encontrar simetrias, aproveite. É feito para isso, né? É claro que não é para vocês se estressarem com isso, né? Mas isso aqui é um problema clássico que cai em provas tipo IME e ITA. Tá, vou desenhar aqui. Vou desenhar com uma outra cor, seria a parte de trás. Isso aqui é a parte visível, digamos assim. Parte de trás aqui, vou botar aqui. Pode ser um azul mesmo. Isso é um cubo. Ah, obrigado. Não sabia. Legal. Só queria um cubo de resistores. Aí o filho da puta, na prova do IME, do ITA, me pergunta, fala que todos os resistores são R. E o filho da puta me pergunta qual é a resistência entre esses dois pontos. R'. Aí você fala, vá tomar no cu, filho da puta.
né? Mas na verdade é um problema de simetria também. Vocês concordam que esse ponto aqui, olha esse ponto, deixa eu mudar outro, deixa eu mudar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles vão ter o mesmo potencial? Isso é difícil de enxergar porque é tridimensional, mas vai ter, né? Porque olha só, a corrente, se ela entrar por esse cara aqui, ela tem 3 resistores iguais para ir. Concordam que ela tem 3 resistores iguais para ir? Então vai ter o mesmo potencial, concordam comigo? Beleza. E da mesma forma, lá atrás no azul, esse ponto aqui e esse ponto aqui, lado pelo azul, lá do outro lado, entendeu o que eu estou falando? Também vão ter o mesmo potencial. Certo? Então você pode unir esses pontos todos. Unindo esses pontos todos, você vai ter uma coisa assim, ó. Acreditem no professor. Só acreditem. Você vai ter uma coisa assim. E aí quem une os outros pontos, isso aqui seria o... Aliás, deixa eu até colocar assim, isso aqui vai ficar legal se eu fizer assim. Espera aí. Isso aqui terá estilo. Porra, por que não apareceu a porra da cor que eu quero? Essa aqui, né? Tá bom. Marrom. Ué? Marrom. Tá? Não era o marrom que eu queria não, mas tudo bem. O outro é o azul. Essa tá aqui. Tá? Então olha só, você concorda que, na verdade, os resistores que eu botei em marrom são ligados ao ponto marrom? São 3. Os resistores que eu coloquei em azul são ligados ao ponto azul? E aí tem agora os resistores que estão entre o marrom e o verde. O marrom e o azul, desculpa. O marrom e o azul. Concordam comigo? Tá? Entre o marrom e o azul. Aliás, eu devia ter colocado aqui azul, né? Que são todos os outros, quantos? 6 resistores que sobraram, né? São as arestas que tem, né? Certo? Ok? Na verdade, ó, 1, 2, 3, 4. Porque, ó, esse aqui, ó, vou até pintar aqui, ó, marrom. 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 Depois aqui, azul. 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 Agora sobrou os pretos. Quantos pretos são? 6, não são? 6? Eles ligam o marrom, o triângulo marrom ao triângulo azul, porque tem um triângulo aqui que na verdade é como se fosse um ponto só, né? Certo? É como se fosse esse ponto só. E o triângulo marrom é como se fosse esse ponto só. Legal? E aí vou ter o que no meio aí? Vou ter os, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. R, tudo R. Tudo R. E tudo R. Né? Lembra que quando você tem 2 resistores iguais em paralelo, fica R sobre 2, né? Só que quando você tem 3 resistores em paralelo, iguais, né? Aí isso aqui não vai ser igual, ó, você faz 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, vai ser 1 sobre a resistência equivalente? Não é isso que a gente faz? Então vai dar quanto? A resistência equivalente vai ser 3 sobre R, 1 sobre a resistência equivalente,
vai ser 3 sobre R, ou seja, a resistência equivalente vai ser quanto? R sobre 3. Dá para mostrar que se você tiver 4 vai ser R sobre 4, se você tiver 5 vai ser R sobre 5, tá? Dá para entender isso, não dá? Então isso aqui vai dar quanto? Esse cara aqui vai ser R sobre 3. Esse cara aqui vai ser quanto? R sobre 3. Esse cara aqui vai ser quanto? R sobre 6. Qual vai ser a resistência total? R sobre 3 mais R sobre 3 mais R sobre 6. Vai ser 2R sobre 6 mais 2R sobre 6 mais R sobre 6. Vai dar? Aí você fala, porra, fácil pra caralho. Fácil? Né? A explicação não é tão difícil. Quer dizer, a explicação... Vamos combinar o seguinte. Se eu tivesse começado pelo problema do cubo, vocês iam ter dificuldade. Concordam comigo? Mas eu comecei por um problema que tem uma simetria mais simples de ver, não é? O cubo também tem assimetria. Difícil é mostrar que esse cubo todo igual é assim, ó. Você concorda comigo? Difícil é mostrar isso, né? E aí tem variações. Você concorda que se eu tivesse colocado valores de R diferentes aqui, ó, não ia mudar nada? Assim, ia mudar, mas se eu tivesse botado, por exemplo, aqui 2R, 2R, ou então 3R, 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 esse primeiro R aqui ia ser quanto? R. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu tivesse colocado aqui 6R, 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 esse R também seria o quê? R. Se tivesse colocado aqui 3, 3 e 3, quer dizer, o que precisa ser igual são, digamos, as arestas que viram uma pirâmide ali, né? No caso, um tetraedro, que isso aqui é um tetraedro, né? Puta, essa palavra vocês não veem desde a época do ensino médio, não é? Então, você concorda que tem um tetraedro marrom aqui e lá atrás tem um tetraedro azul, não é isso? Aqui é um marrom e aqui é o azul. Aqui fica mais fácil de enxergar se você fizer assim, né? Ok? Então, desde que essas arestas sejam iguais, tem simetria. Vocês entenderam? Ok? Tem simetria. E aí você pode ligar os pontos. E aí, ligando os pontos, você transforma a base de cada um dos tetraedros num ponto só, né? Ok? E a gente consegue fazer o problema. Pô, esse problema é difícil pra caralho. Você já botou em prova? Não. Não. Mas já caiu em prova? Já. A gente já caiu em prova da UEM? Não, né? Eu só vi isso aqui em prova do IME e do ITA, tá? Não igual, né? Porque você concorda que vocês podem fazer isso com qualquer sólido regular? Se você colocar, por exemplo, um octaedro, que são duas pirâmides com bases retangulares, você concorda que você tem a mesma coisa? É até mais fácil de enxergar, né? Com 4 resistores em cima e 4 resistores embaixo, né? Você tem uma simetria também, né? Isso aí existe? Na verdade, tem como desenhar isso no plano, né? Difícil é desenhar essa bosta no plano, né? Isso aqui a gente chama de circuito não planar. A gente vai falar sobre isso, tá? O que é um circuito não planar? É um que você não consegue desenhar ele no plano sem que uma dos ramos do circuito encoste no outro, digamos assim. Ele não vai encostar. Quando você concorda que se eu pegar um cubo aqui feito de arame, se eu meter ele aqui na mesa, eu transformo ele no plano. Não é um cubo, mas eu transformo ele no plano, não é? Ele vai amassar todo, não é? Mas vai ter arame que vai estar passando por cima do outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas imagina um cubo feito de linhas que eu conseguisse, de repente, tentar colocar num plano sem que uma linha passasse em cima da outra. Você está entendendo o que eu estou falando? Fazendo voltas. Eu vou depois mostrar circuitos para vocês que parecem que são não planares e são planares, entendeu? Todo circuito que é planar, você consegue, por exemplo, usar lei de Kirchhoff das tensões. Os não planares você tem que tomar cuidado, né? Ok?
Isso é uma das coisas que digamos, o curso superior é diferente do curso básico que vocês veem lá no ensino médio de física, em circuitos, tá? Aí você tem essa parte mais matemática da coisa, ok? Beleza, fizemos esse problema. Vamos fazer o de baixo aqui. O de baixo aqui, vocês têm como fazer aí? Vocês têm aqui circuitos em... Deixa eu pegar novamente aqui o nosso... copiar. Deixa eu só pegar o de baixo, colar. Será que eu consigo aqui cortar? Será que eu consigo recortar? Consigo. Não consigo recortar? Consigo. Olha aí. Era isso que eu queria. Por quê? Para não ficar olhando de cima. Pergunta aí, pessoal. E esse aí? Como é que a gente faz? Tem circuitos em série? Vamos botar os nós aqui. É sempre bom colocar os nós no circuito, hein, pessoal? É até fácil colocar os nós, né? Vamos combinar. Vamos lá colocar os nós. Aqui tem um nó? Tem. Aqui tem um nó? E aqui? Tem. Esse aqui é um nó? Mas é o mesmo, né? Esse aqui é um nó? Esse aqui é um nó? Mas é o mesmo. Agora é só ver se tem algum nó aí que só tem dois caras, para se tem em série. Se tem um nó que só tem dois caras ligados a ele. Tem um cara que só tem dois caras ligados a ele, né? Tem esse aqui, ó, né? Só que tem que ser dos dois lados, né? Dois caras dos dois lados, para, por exemplo, você ter um paralelo, né? Então isso aqui não é série, né? Isso aqui não é série, certo? A não ser que você... Por quê? Porque tem um B aqui, né, cara? Você está justamente querendo um B aqui, né? Então não dá para você juntar o 5 com o 15. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não dá, certo? Eu poderia desenhar, você concorda que eu poderia desenhar esse circuito assim, né? É a mesma coisa, certo? Ou poderia desenhar simplesmente colocando um B aqui. Acabou. Um ponto só, né? Mas também não é em paralelo, né? Não é em série, mas também não é em paralelo, porque o que acontece aqui? Esse cara e esse cara esse cara está ligado aqui e esse cara está ligado aqui. Os dois estão ligados juntos? Então, se não tivesse ninguém aqui, esses caras estariam em série. Concordam comigo? Mas tem aqui o B, tem o próprio B, né? Então, se eu tivesse que fazer, não fosse a resistência entre A e o B não fosse aqui, o B, por exemplo, aqui fosse o B, aí ficava mais fácil esse problema, não ficava? Não ficava, porque aí você ia ter o quê? Você tirava esse cara aqui, você ia ter um cara aqui em série, que ia valer quanto? 20, não é isso? Que por sua vez ia estar em paralelo com esse 20 aqui, não é isso? Olha como é que ficava mais fácil. Está vendo como é que ficava mais fácil? Se o B tivesse aqui, olha só, 15 com 5, 20, 20 com 20, 10, 10 com 10, 20, 20 com 30, 12, que a gente acabou de fazer agora há pouco tempo, né? 12 com 25, 37. Então, se eu tivesse feito o B aqui desse lado, o problema ficava fácil pra cacete. Não é isso? Né? Fazia rapidinho. Legal? Mas não foi o que aconteceu. Agora, o que a gente tem é o nosso circuito aí se não tem série, não tem paralelo, tem que ter o quê? Tem que ter um delta estrela, certo? Tem que ter um delta estrela, certo? Tem delta? Tem delta. Por exemplo, aqui, ó, se eu desenhar isso aqui, ou, por exemplo, posso desenhar isso aqui assim, ó, rapidinho, só para mostrar, ó. Pronto, desenhei assim, isso é 30, isso é 10, isso é 20, isso é 5, e isso é 15. Do jeito que eu desenhei, dá para ver, né? Dá para ver um delta e uma estrela, certo? Um delta e uma estrela, legal? E todos eles com valores diferentes, não é? Certo? Ó, só que tem outro delta aqui, ó.
Concorda comigo? Tem outro delta aqui. E tem outra estrela? Tem. Tá? Tem. Era só eu pegar esse cara, botar lá para cima e até uma estrela aqui também. Esses três caras aqui juntando aqui são estrelas também, né? Então, tem várias formas de a gente pensar o problema, tá? Aqui é 5, tá? O que vocês querem fazer? Na verdade, eu gosto de fazer sempre, eu gosto de fazer muito o delta estrela, porque é mais rápido, entre aspas. Como assim? Eu explico. No delta estrela você faz uma multiplicação dividido por uma soma. No estrela delta você faz 3 multiplicações dividido por um número. Vocês entenderam? Ainda soma. Então você faz, na calculadora você faz menos operações. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Então vamos fazer um delta estrela. Tá? Fazer um delta estrela, eu vou colocar um cara aqui no meio e vou ver quem é. Quem é esse cara aqui? É 30 vezes 10 sobre a soma, que é quanto? 60. Não é isso? Quem é esse cara aqui? É 30 vezes 20 sobre a soma, que é 60. E quem é esse cara aqui? 10 vezes 20 sobre a soma, que é 60. Legal? Aí eu posso fazer o que com esses caras aqui? Posso tirar. Legal? Vou agora colocar o valor aqui. Isso aqui vai dar 5, não é isso? Isso aqui vai dar 10, não é isso? Né? Ó, 3 vezes 2, 30 vezes 2, 60, dividido por 6, certo? E aqui vai dar quanto? Vai dar 10 terços, né? Esse foi o único que ficou feio, né? 10 terços, não é isso? Tá. E agora, galera, só vou substituir aqui, eu vou botar aqui 10, vou colocar aqui 5 e vou colocar aqui 10 terços. Eu só vou tirar essas linhas aqui para ficar o circuito mais bonitinho. E agora, galera? Porra, agora tem 3 caras em série. Concordam com 3 caras em série? Esse cara aqui vai dar quanto? Vou botar outra cor. Vai dar 30. Esse cara aqui vai dar quanto? Vai dar 25. E esse cara aqui vai dar quanto? Putz, 25 sobre 3, é isso? Tá? Esse 25 sobre 3 com 25 vai estar em paralelo. Não é isso? Então vai dar 25 sobre 3 vezes 25. Não é isso? Sobre 25 sobre 3 mais 75 sobre 3. Não é? Porque é 25 sobre 3 mais 25, né? Que é 75 sobre 3, não é isso? Certo? Sim? Essa eu já coloquei para... Isso aqui é 25, né? Tá? Aí eu corto aqui, né? Corto aqui. E aí fica 25 vezes 25 sobre 100, que é 25 vezes 4. Não é isso? Corta, 25 quartos. E agora, finalmente, a tua resistência equivalente vai ser 25 quartos mais 120 quartos. Não é? Que é o 30. Né? E aí, você vai ter 145. É quarto pra cacete, né? Isso é um castelo. 145 quartos. Legal? Vai cair esse problema na prova? Pô, com certeza, né? Com certeza. Esse, não, né? Mas vai cair problema desse tipo. Entenderam? Vai cair problema desse tipo, né? Agora, vai cair problema também, teoricamente, mais simples e que apenas teoricamente,
tá? Então vou logo pegar pesado com vocês. Abel, você vai pegar pesado com a gente? Vou pegar pesado. Vamos lá. Eu vou pegar leve primeiro, hein? Vou pegar isso aqui. Para vocês verem como é que você tem que, digamos assim, como diria, você tem que saber enxergar o desenho, certo? Ele agora quer o seguinte, ele quer saber o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar esse desenho primeiro. Pessoal, Ai, filho. Por que você não está pegando, filho? Isso, agora. Ai, demorou pra cacete. Vamos lá. Copiar. É o último. Vocês vão ver que não é complicado. Como assim não é complicado? Essa porra é um pentágono, uma coisa... Um pentagrama, pô. Essa porra é do demônio, cacete. Né? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual é a tensão aqui, ó. No nó A, no nó B, no nó C e no nó D. Ele até já me ajuda. Isso aqui é o nó de terra. Então isso aqui, a tensão aqui, V de terra, que é o V0, é igual a 0. Então olha só, isso aqui não está ligado a isso aqui? Que não está ligado a isso aqui? Então quanto vale VD0, digamos assim, que também a gente chama de, quando é VD em relação à Terra, a gente chama simplesmente de VD. É o potencial em relação à Terra. Lembra que eu falei quando você tem uma letra só, é potencial em relação à Terra, a esse ponto aqui. No caso aqui, o D é o Terra. Então o VD é igual ao V do Terra, que é igual a 0. Beleza. Ó. Beleza. Tá. Agora quer saber quanto é que é o VA, o VB e o VC. Tá? Aí a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Vocês concordam comigo que aqui também é A? Certo? Ah, ele pergunta também qual é o VE. Certo? Quanto é que é o VE? Quanto é que é o VE? Fala pra mim quanto é que é o VE. 0, porra. Olha aqui, ele está ligado à Terra, porra. Olha aqui, isso aqui também é o V. Eu vou desenhar esse circuito diferente, tá? Vou desenhar ele diferente. Não quero diminuir ele, está muito grande. Ih! Ai, ai. Deixa eu fazer o seguinte. Será? Não. Ah, tudo bem. Eu faço de novo. Então, deixa eu desenhar novamente aqui as coisas. Pronto, vou desenhar ele diferente, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. B A C e olha que coisa interessante. Aqui é 20. Aqui é 50. Aqui é 150.
aqui é 100, aqui é 150, aqui é 100, certo? Aqui é 25, e aqui é 50, e aqui é 20. Aqui é E, que também é D, e que também é terra, certo? Galera, olha só, isso aqui, vocês concordam que é um curto? Não é? Esse D aqui não está aqui? Isso não é D, isso aqui não é D, isso aqui não é E. Então a gente pode substituir isso tudo por uma terra grande. Concordam comigo? Pensa bem, eu não posso substituir. Tá bem, não pensa assim. Pensa que é diferente. Não é. Acabei de falar que VD e VE são zero. Mas olha só, isso aqui não é um paralelo com curto? 20 em paralelo com zero? Vocês concordam que aqui a resistência é zero? Não é isso? Então quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar zero, pô. Então posso apagar isso tudo aqui. Deixa eu vou apagar no vídeo, aí vocês olhem com mais cuidado. Ó. Eu vou fazer isso aqui, galera. Ó. Já facilitou meu problema pra caralho. Como é que eu ainda não desenhei uma coisa aqui? Isso aqui é 2 amperes. Tá? Tá, mas não ficou melhor o desenho agora? Ficou, cara. Sumiu 2 caras. Aqui, eu posso substituir esse resistor aqui de 100 100 por um resistor de 50? Posso substituir esse de 150 por um resistor de 75? O que vai acontecer aqui? Esses caras aqui vão estar em... Esses caras vão estar em série. Certo? Sim? Quanto é que vai ser essa resistência aqui? Quanto é que vai ser essa resistência aqui? 100. Legal? Por que você fez isso? Simples. Não tem 2 amperes? Vai dividir, não vai? Os resistores são iguais. Quanto vai para cá? 1 ampere. Quanto é que vai para cá? 1 ampere. Quanto é que é a tensão daqui até aqui? Vai ser a tensão daqui até aqui, mais a tensão daqui até aqui. Concordam comigo? Não é isso? Não vai ser essa tensão mais essa tensão? Ou seja, a tensão, eu até vou botar diferente, porque vai ter um resistor só, né? É que tem um no meio aqui, por isso que eu não vou apagar não, mas espera aí. Ó. Mas eu poderia colocar direto que a tensão daqui até aqui vai ser a tensão daqui até aqui. Opa, em vermelho. Né? Do VA até o V terra. Mas é a tensão daqui até aqui, mais a tensão daqui até aqui. Quanto é que vai ser a tensão daqui total? Vai ser 100 volts, concorda que vai ser 100 volts? 100 ohms, passa pelo outro lado, vai passando pelo outro lado, vai ser igual também, concordam? Não tem 100 ohms de cada lado? Não tem 1 ampere indo para cada lado? Sim, pessoal? Então quanto é que vai ser o VA? 100 volts. Quanto é que vai ser o VC? Aqui não é 50? Aqui não é 1 ampere? Quanto é que é o VC? 50. Quanto é que é o VB? Não, o VB é diferente. Quanto é que é? Não, o VAB é 75, o VBD é 25. Entendeu o que eu estou falando? O V, se eu perguntasse qual é o VAB, seria quanto? Seria 75. Mas o VBD, que é o VB, certo? É isso aqui. Essa é a questão. Sabe de onde eu tirei essa questão? Cara, a questão não é difícil não, cara. Falando sério, não é difícil. Né? No máximo média. Concordam comigo? Pô, paralelo ali, só tem que olhar o que é. Difícil não é, difícil não é. No máximo média. Curso de circuitos do MIT. Tá? Tem um livro só deles. Né? Dá para tirar vários exemplos, não é absurdo. A maioria é fácil. Fácil que eu falo, esse aqui é regular. Eu não diria nem que é médio, é regular. Certo? Ok? Ah, porque, porra, assim, simplifica muito, galera. Olha só, isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó. Então, se isso aqui é um nó, ainda está ligado ao terra,
Porra, todo mundo aqui é nó, você está entendendo? Então esse cara aqui, né, tá todo mundo ligado entre si, porra. Isso aqui é um grande nó, né? Tá certo? É um grande nó. Então, VE, VD já sai direto que igual a zero, certo? Aí você sabe que esse cara também é um nó aqui, só você tem que descobrir que isso aqui é 50, isso aqui é 75, e depois vai ter um série aqui, né, para a direita e para a esquerda. Vai dar 100 dos dois lados, então a corrente se divide igualmente. Podia dificultar esse problema, era só colocar um valor aqui, por exemplo, 10, ia dar trabalho. Entendeu? Entendeu? Quando eu falo, se eu coloco um 10 aqui, é para piorar. Certo? Mas, por exemplo, por quê? Porque não ia juntar com 75 que estava ali em cima. Legal? Então esse é um exercício bem de boa. Não é de boa, não, né? Ele é um exercício médio, tá? O MIT classifica ele como exercício médio. O que é exercício que o MIT classifica como exercício fácil, né? É esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um exercício fácil, porque a única coisa que o aluno tem que saber é o delta estrela, pô. Fez o delta estrela, acabou. Entendeu? Facílimo. Facílimo era você simplesmente perguntar qual é a resistência. Facílimo. O B aqui, pronto. Esse seria facílimo, certo? Que você ia ter um série. Lembra? A gente fez aqui, ó. Ia ter um série aqui, certo? Esse série ia ser 20, 20 com 20 ia dar 10, certo? Esse 10 com o 10, né, ia estar em série, certo? Que já sumiu o 5, né? Porque ainda dá 20, 20 com 30, 60 dividido por 50, né? Não, 600 dividido por 50, que a gente é 12, 12 mais 25, 37, faz de cabeça. Legal? E é isso, tá? Mais uma aula, tá?